Você está vendo seu patrimônio derreter no mercado de ações ou fundos imobiliários? Ou talvez você esteja começando a entender como esse universo funciona para entrar nele? Se sim, parabéns, você realmente está no melhor cenário possível para começar a investir. Mas se você já está no mercado, mantenha calma. Eu tenho boas notícias para você também. Hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, porque as quedas no preço pode ser uma baita oportunidade para quem quer diminuir o preço médio e gerar cada vez mais renda passiva no futuro. Os fundos imobiliários, ou os FIIs, como são conhecidos, têm sofrido bastante com a alta da Selic, alguns deles chegando a amargurar cerca de 20% de queda. Aí começa aqueles velhos comentários, né? Que fundo imobiliário não presta e tudo mais, que é o conto do vigário, que é melhor deixar dinheiro na poupança. Mas será que isso realmente é verdade? Na última reunião do Copom, a taxa Selic passou de 11,25 para 12,25. E com a alta da Selic, o juro fica mais atraente, fazendo com que muitos investidores saiam de FIIs ou até de ações, indo para outras opções, como Tesouro Direto e CDBs. Isso gera pressão nos preços, fazendo com que eles despenquem, tanto fundos imobiliários quanto as ações. E por que isso é bom para quem ainda não investe? Se você está de fora, é como se você estivesse entrando numa loja em liquidação. Você vai conseguir comprar bons fundos imobiliários com preço muito baixo. Talvez a gente só tenha visto esses preços lá na pandemia. Lembre que você só vai perder dinheiro se você vender. Mas é óbvio que você não vai sair comprando tudo só porque caiu, né? Tem que olhar os fundamentos e o fundo imobiliário ainda continua com os mesmos critérios de quando você colocou ele na carteira, que eu imagino que você tenha feito uma seleção antes de colocar um fundo imobiliário nela, né? E nesse momento, ao invés de se desesperar, é hora de usar a queda para diminuir o preço médio e posicionar mais ainda para o futuro você gerar mais renda passiva. Então você tem que estudar aquele fundo imobiliário, ver a gestão, a qualidade dos imóveis, o histórico de distribuição de dividendos e o setor que ele atua, se ainda está realmente gerando uma boa renda, se ainda é um bom investimento. Se a resposta for sim para todas essas questões, ou a grande maioria delas, por que não investir? Se você é um iniciante ou um investidor experiente, lembre-se que o mercado é feito de ciclos. Os momentos de queda assustam, mas ele também cria uma oportunidade. O segredo é estudar, ter paciência e tomar decisões inteligentes. E por que eu estou dizendo isso? Bem, é simples. Se você olhar na minha tela, você vai ver uma das minhas carteiras. Porque uma delas, porque essa daqui é uma carteira que eu faço com as rendas de opções, que aí já é assunto para outro vídeo, mas basicamente é como se todos os ativos que tivesse nessa carteira eu tivesse ganhado de graça. E aí, se a gente focar no assunto do vídeo, que é os fundos imobiliários, vocês vão ver que a maioria, quer dizer, todos eles estão em queda. O que eu quero mostrar para vocês, eu coloquei esses ativos numa planilha. Se vocês olhar, tá um pouco diferente do que tá lá, porque hoje eu comprei alguns e eu não atualizei aqui antes de fazer o vídeo, mas isso não vai interferir no que eu quero mostrar. Aqui tá a quantidade e o meu preço médio, certo? O preço atual desses ativos é esse daqui, ou seja, é quanto ele tá custando hoje se eu fosse comprar mais. Ou seja, meu preço médio é 10,06. Uma cota do MXRF11 agora está R$ 9,02 no dia que eu tô gravando esse vídeo. Então, quando eu comprei 10 cotas, eu gastei R$ 100,60 do MXRF11 e dos outros tá aí também. Gastei um total de R$ 613,88. Mas hoje, se eu fosse vender, eu só teria R$ 538,97. Por isso que eu tô dizendo, tipo, a perca só vem caso você venda. Por quê? Porque todo mês também, porque como vocês sabem, os fundos imobiliários têm que distribuir 95% do que eles ganham todos os meses. Então, todos os meses eles vão pagar provento. E, logicamente, o cenário da taxa Selic não vai ficar dessa forma para sempre. Quando a Selic voltar a cair, com certeza os fundos imobiliários vão voltar a subir novamente. Então, se eu comprar agora uma cota a 9,2 e não mais a 10,6, eu vou diminuir meu preço médio, fazendo com que assim eu receba mais, pagando menos. Os últimos pagamentos de proventos desses fundos imobiliários que eu tenho foram esses. Então, se eu tenho 10 cotas do MXRF11, eu recebi R$ 1, certo? E o mesmo aconteceu com os outros, só que valores diferentes, claro, porque cada fundo imobiliário paga uma quantia diferente. Então, no total foram 5,78. Mas o que é que eu quero mostrar com isso? Eu paguei 613. Quem começasse a investir agora, pagaria 538,97. Por isso que é um bom cenário para quem está começando para receber a mesma coisa que eu recebi, entendeu? Você receberia. Então, por isso que é uma baita oportunidade para quem está começando. Mas para quem quer diminuir o preço médio, também é um bom cenário. Se eu tivesse o mesmo valor, digamos, eu conseguiria agora comprar mais cotas. Por exemplo, se eu vier aqui e aumentar a quantidade, por exemplo, vou colocar mais 2 cotas em cada um desses que está 10 e tentar igualar o preço mais ou menos aqui, ó. Então, com o mesmo valor investido, agora se vocês olharem, eu vou receber mais, porque antes eu recebia 5,78. Então, se eu reinvestir esse mesmo valor, agora eu vou receber 6,54. E é isso que muita gente não enxerga, que a queda na verdade é uma oportunidade para quem já está exposto a diminuir o preço médio, e para quem ainda não está, agora vai conseguir comprar muito mais barato. O segredo, na verdade, é estudar, ter paciência e tomar decisões inteligentes. E óbvio que isso aqui não é nenhuma dica de investimento, nem nada do tipo.
Mas me diz aí o que é que você acha, se é um bom momento realmente para investir em fundos imobiliários ou não. Comenta aí embaixo, deixa sua inscrição e o like. Eu vou estar sempre tentando trazer vídeos aqui falando sobre criptomoedas, fundos imobiliários, ações e coisas do tipo, já que são coisas que eu vejo no dia a dia. Então, um pouco de experiência que eu tenho com isso, eu vou estar trazendo para vocês. Então, se vocês têm alguma dúvida, podem deixar aí também nos comentários, que eu vou estar tentando responder a todos vocês, tá? Valeu e até o próximo vídeo.